o assunto de hoje é transição alimentar e transição de consumo. Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo nos nossos estúdios Lúcio Vicente, que é diretor de sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil, organização associada ao GTPS, Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. Lúcio, primeiramente, obrigado por ter vindo até aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Sara. Obrigado a todas e todos que nos assistem. Maravilha, vamos falar então sobre esses termos, esses conceitos. O que é que seria a transição alimentar e transição de consumo? A transição alimentar, ela tem como princípio olhar para as cadeias de produção, principalmente de alimentos, sob o princípio de que a produção do alimento ela tem um impacto que pode ser e deve ser promovido como positivo. Quando a gente fala de mudança de consumo, a transição alimentar ela também está associada à maneira como as pessoas compram seus produtos e o cuidado que elas têm para entender como foram produzidos, onde foi produzido, por quem foi produzido. Então, a mudança do consumo leva, obviamente, à adaptação e melhoria nos sistemas produtivos. Falando nesse cuidado aí que você comentou, que critérios eu, como consumidor, deveria começar a levar em consideração na hora de fazer as escolhas dos alimentos que eu compro? É muito importante que a gente pense que a diversidade alimentar, ela também promove uma diversidade de produção. Todas as vezes que eu olho para a minha dieta ou olho para aquilo que eu coloco na mesa, eu estou interferindo no meio ambiente de alguma forma. O consumidor, ele tem hoje uma gama de opções para identificar, por exemplo, empresas que têm políticas ligadas às questões ambientais ou produtores, muitos produtores têm já dentro dos seus critérios e dentro do seu sistema produtivo aspectos ligados à proteção do meio ambiente e como a gente tem trabalhado muito no Brasil com a identificação no produto da rastreabilidade. Então, você trabalhar também com a identificação no produto, identificar se aquela empresa, obviamente, tem algum compromisso ligado às questões ambientais e sociais e hoje já temos uma gama enorme de possibilidades de que o próprio produto contém informações. No caso do Carrefour, a gente tem investido muito na tecnologia blockchain, onde você consegue, através do QR Code, identificar, inclusive, qual foi o produtor que produziu aquele alimento. Muito bom, é prestar atenção em toda uma cadeia, né? Exatamente. E você falou do produtor, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, O produtor, então, que está nos assistindo aqui ao Planeta Campo, no que é que ele tem que se atentar, que tipo de produção que ele deve pensar, Se é que ele já não faz, Porque a gente sabe que o produtor brasileiro, ele é muito consciente, em relação a essas questões ambientais e de boas práticas. Como que você enxerga isso? Uma das coisas que o consumidor mais se importa hoje é exatamente com as histórias que estão por trás dos produtos. Então, o investimento, obviamente, dentro de uma produção sustentável, olhar dentro da possibilidade do que pode se estabelecer como uma transição agroecológica e de certa forma, dar visibilidade para essas mudanças dentro da propriedade, hoje não só pode gerar uma rentabilidade maior para o produtor, mas também um interesse maior do consumidor. Então, quando ele tem dentro da sua propriedade o objetivo, uma construção de melhoria no processo técnico, uma assistência técnica para melhorar o sistema de produção, se ele tem condições de diversificar a produção dentro da propriedade. Então, a gente viu uma matéria anterior aqui sobre produtos nativos. Então, como explorar essa diversidade alimentar utilizando alimentos nativos que ajudam na preservação do bioma onde a fazenda dele está e que hoje tem um valor imensurável. Quando a gente fala sobre o aspecto de produtos que são característicos de determinadas regiões e que podem ser explorados pelo produtor. Muito bom. E você falou dessa questão de identificação de origem, rastreabilidade, e claro que é um investimento, mas com agregação de valor, principalmente. Exatamente. E você tem um outro lado que é a maneira como hoje o consumidor está se relacionando com as empresas, com os produtos. É um link afetivo estabelecido exatamente pelo propósito que muitas vezes ele se reconhece e reconhece no produtor ou no produto desse produtor. Então, o link afetivo hoje leva não só as empresas a terem mais prosperidade frente ao consumidor, mas também uma visibilidade do produtor para o consumidor final. Legal. E falando novamente do consumidor, o local de compra também é importante, Que cuidados que ele deve ter? Muito importante que se identifique, obviamente, as informações de onde você está comprando, qual o tipo de produto, rotulagem. A gente tem uma corresponsabilidade quando a gente escolhe o lugar de compra. Eu acho que é importante que a gente também questione as empresas que estão vendendo os produtos, de onde vêm, como são produzidos. Então, acho que essa intervenção nossa como consumidor, ela hoje faz com que não só as empresas se adaptem, mas que o próprio sistema produtivo e os produtores entendam quais são as demandas. Então,
questões ligadas à comunicação visual, se tem uma identificação de um projeto de um produto que está ligado às questões de preservação ambiental, que tem um impacto social e econômico, isso hoje tem um valor muito interessante. Muito bom, e a responsabilidade de todos, né? Agora você comentou da questão do blockchain e eu queria que você comentasse mais, né? O que é que o Grupo Carrefour está pensando aí em relação a tudo isso e que ações, então, que já estão sendo colocadas em prática, né? Além dessa que você já citou. Perfeito. O blockchain, ele entra como uma ferramenta que ajuda a dar visibilidade para um processo que já existe de controle. Então, a visão, obviamente, da tecnologia para o consumidor está na palma da mão dele com um celular e, consequentemente, com a verificação que ele vai fazer de um código de barras e ele vai ter a informação, vai ser levado para um conteúdo de toda a rastreabilidade do alimento. Isso existem diversas formas, mas o grupo foi pioneiro dentro do Brasil trazendo essa tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente tem blockchain para carne suína, para banana, para laranja, tangerina, e o consumidor ele tem não só a informação do produto, mas também do produtor. Então a gente dá uma outra camada de informação. Não é o produto pelo produto, eu passo a também ter o conhecimento de quem é esse produtor, a família que ele faz parte, a história da propriedade, enfim. Além do controle, você também tem esse outro link que você acaba ajudando o consumidor a se envolver mais com aquele produto. Muito bom. Humaniza o consumo também. Exatamente. Lúcio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco em nossos estúdios, viu? Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.